Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui, rumo ao Talk 2024, hein? Esse é o ano, senhor Renato. Esse é o ano da colheita. É o ano da colheita. Você Esse é o preparou ano o seu cesto? Seu cestão aí? Já. Né? Já estou trabalhando no cesto já, porque a expectativa está grande para esse ano. Rapaz, E aliás, eu ouvi uma expressão Sim. dizendo o seguinte, que até para você carregar o cesto cheio, você tem que estar preparado. Rapaz, é verdade. E assim, não bata na mesa que o moço da produção, ele tá querendo te pegar, já tem uns 6 episódios aí, né? Mas precisa ter força. Não bata na mesa. Não bata na mesa. Renatão, programa pra lá de especial. Mas né? hoje eu tô aqui, ó. Não, eu até mandei na... Aqui, mandei quase a mesma cor, hein? A gente não combina, mas eu mandei na lavanderia o terno. Por favor. Né, né? pra Casimira escovada. Ah, é? É, rapaz, negócio diferenciado. Deus, olha só. A UMADEB está fazendo 43 anos esse 43 ano. anos. União da Mocidade da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. 43 anos. E sob a liderança de alguém que fundou, viu nascer a UMADEB, participou de toda a história, então são mais de 4 décadas aí de história, e a gente não podia começar o ano... Não, como é que ia fazer nosso podcast 2024 sem... Como é que ia fazer essa retoma? Desses 43, quantos você participou? Você lembra? Eu comecei, eu não tinha na minha época adolescentes, então eu tenho um videozinho em VHS, eu tô com um terno bege, magro, olho fundo. VHS, lá na Conselheiro Cotegipe, tinha uma bandinha lá. Mas você é daqueles que ficava no culto, né? Eu ficava dentro da igreja. Eu não podia sair que meu pai não deixava. Meu pai ele olhava com a cara feia e falava que culto é culto, tem que ficar dentro do culto. Entendi. E daí não dava pra... Mas eu tô lá desde os 12 anos. Desde os 12 anos eu comecei a participar. E desde então, essa figura que nós vamos entrevistar hoje, eu lembro, cabelos pretos ainda. E falava, rapaz, faz tempo, viu? Olha aí. Agora, para essa pessoa que está nos assistindo, o que vai acontecer para esse líder, né? Hoje é líder. Hoje tem que ser né? o líder. O líder. O que vai acontecer se ele for lá, bonitinho chegou ali, agora e deu aquele joinha. Seguiu a gente. Seguiu, curtiu, compartilhou. Ele vai fazer a festa, o congresso dele lá. Convidou umas 4 mocidades lá para encher a igreja, né? Convidou 4 mocidades, ele curtiu, as 4 vão vir e ainda vem os dirigentes das congregações que foram convidados. Muita benção. Ele vai chegar lá. Agora, se ele não curtir, meu amigo, até o pneu do carro do pastor dele vai furar, o pastor não vai conseguir chegar. É melhor ele curtir, compartilhar alguém na festa, né? Por favor. Se não... Renatão, faça as honras. Você vai me dar esse prazer? Não, meu amigo. Eu tô emocionado. Olha a mão tremendo aqui, rapaz. Obrigado. Hoje, gente, temos a honra de estar conosco Pastor Lelis, Washington Marinho, seja muito bem-vindo ao Nosso sempre líder da UMADEB. Sempre líder. Meus queridos companheiros e meus irmãos que estão acompanhando esta programação. Para mim, é de fato uma alegria muito grande, um prazer, uma satisfação poder estar participando. Se o programa é especial para vocês, para mim muito mais ainda. Eu não poderia deixar de iniciar as minhas palavras reconhecendo e agradecendo o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que são a grande referência de todo o nosso ministério. E você que está nos acompanhando, se você não conhece de perto o nosso pastor, procure conhecer, que você vai ser surpreendido com a personalidade, com o carinho que o nosso pastor demonstra para todos nós. E durante esses 43 anos que nós estamos vivendo a UMADEB, evidentemente o trabalho começou antes, né? O nosso relacionamento com o pastor José Wellington e tudo começou um pouquinho antes, porque se ele nos escolheu, e foi ele que nos escolheu, porque já nos conhecia, né? Então, nesses 43 anos, cada dia mais nós aprendemos a aumentar o nosso respeito, a nossa consideração,
a esse grande homem de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu sempre digo, ele é respeitado não só na Igreja do Belém, não só na Assembleia de Deus do Brasil, mas internacionalmente é um homem conhecido, respeitado. Há poucos dias atrás, ele foi participar de um congresso mundial das Assembleias de Deus e todo mundo estava esperando ele lá. Ele faz parte desse congresso, da diretoria desse congresso há alguns anos, e muitos dos parceiros, dos pares, já partiram para a eternidade. Então o pastor Wellington chegou lá, foi recebido com muita honra, mas não é só lá fora, isso foi lá na Espanha. Aqui no Brasil também, onde o pastor Wellington chega, todo mundo quer vê-lo. Ele é um homem assim, sensacional, porque apesar da importância que ele tem para todos nós, ele se considera como há 40 e 50 anos atrás a mesma pessoa, com aquela simplicidade, com aquele amor, com aquela dedicação, atende a todo mundo, mais do que muita gente que acha que é grande por aí, mas o nosso pastor é sensacional. Então, se nós estamos completando 43 anos, devemos isso à personalidade do nosso pastor, ao amor, o carinho, à dedicação dele para com toda a nossa juventude. Então fica aqui registrado o meu reconhecimento, a minha gratidão, e para você que está nos ouvindo, quando estiver orando, ore pelo nosso pastor, para que Deus continue abençoando ele, como tem abençoado até aqui, e nós possamos desfrutar da bênção dele, do ministério dele. Não, com certeza. O que o pastor Lélis falou é uma realidade, né? O pastor presidente, ele é uma figura carismática. Quem está ao lado dele tem a oportunidade de aprender, de se divertir, porque ele tem histórias, e, poxa vida, são anos e anos, né? Mas histórias muito divertidas e edificantes, né? Edificantes. Então, pastor Lélis, muito obrigado, o senhor é muito bem-vindo aqui. E esse especial desse ano, abrindo aqui o nosso podcast, a gente queria saber como é que o senhor chegou. A gente sabe que o senhor é o líder da nossa UMADEB há 43 anos. Mas e o pastor Lélis, que não nasceu pastor, né? Como é que chegou até aqui? A gente sabe, assim, gente, vocês têm que conhecer nas nossas reuniões, às vezes a gente escuta alguma história, o senhor chegou a conhecer um dos missionários, né? Fundadores ou alguma coisa da turma daquela época que começou. É isso aí, conta um pouco como foi a sua trajetória até aqui. Bom, eu nasci num lar evangélico. Quando eu nasci, você viu que pai, é um lar evangélico, né? Meu pai já era pastor. Então, durante toda a minha vida, eu vivi num lar de pastores. E como meu pai estava em atividade, a gente estava sempre acompanhando. Eu tive o privilégio, quando meu pai estava cooperando em Santos, com o saudoso pastor Bruno Skolomowski. Meu pai foi vice-presidente dele ali em Santos. E naquelas ocasiões nós recebíamos, de vez em quando, o missionário Daniel Berg. Meu Deus. Berg passou por lá. Eu tive o privilégio de participar de alguns cultos que ele participou. E a história que a gente ouve dizer, aí os livros registram, é uma grande realidade. Daniel Berg não era um grande pregador, não era um eloquente pregador. E a mensagem dele era essa: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, breve voltará e nos levará para os céus. E essa era a mensagem dele. Mas era um homem muito respeitado, muito ungido, né? E a gente ficava admirando, ele era um homem muito alto, né? É mesmo, pastor? Daniel Berg tinha uma estatura alta, um corpo bem avantajado e tal. Não era a expressão que a gente fala, não era gordo, mas era um homem forte, né? Ossos largos, né? É igual eu tenho ossos largos. Sim, como não? Então, era esse homem, a gente ficava admirando, a gente, criança ainda, olhando assim, olha, o missionário Daniel Berg. Então, eu tive o privilégio de conhecê-lo.
E meu pai, como pastor, ele tinha uma característica um pouco diferente de muitos pastores. Ele era um homem desbravador, gostava de abrir trabalho e tal, de evangelizar. Ele tinha a característica dos pastores antigos. Que característica é essa? Não escolhia lugar para trabalhar. Quando tinha uma mudança para fazer, eles iam buscar o Senhor. Se o Senhor falasse para tal lugar, ele ia nem que não tivesse uma igreja lá. E era muito comum, né? Nas era cidades, muito comum. Você começava muito numa comum. casa, né? Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Meu pai morava lá. E estava trabalhando lá. Um dia ele teve um sonho. Que ele ia numa cidade, tá todo mundo mexendo com couro, curtindo couro, um monte de coisa e tal, tá? E ele abriu um trabalho ali, né? E não sei de que forma, ele conheceu Franca. E lá ele viu o pessoal trabalhando com couro e tudo. E ele foi para lá. Começou a trabalhar na profissão dele, que ele era alfaiate. Alugou um salãozinho e começou a obra de Deus, começou o trabalho lá. Olha só. E assim, eu vi muitas vezes meu pai sair de uma grande igreja para um lugar que estava começando. Ele falou, mas Deus mandou, falou para mim que é para ir para lá. Ele abria a mão e ia e tal. A gente, filho da família, mas tá tão bom aqui, tudo tranquilo. Mas a gente acompanhava. Então, e meu pai, então, ele mudava sempre, cada 3, 4. É difícil passar de 4 anos num lugar, já mudava. Então, nós em casa, nós éramos em 12. 12 irmãos. 12 irmãos. A mudança não era fácil. Ninguém começou o período escolar, por exemplo, o ginásio tal, e terminou na mesma escola. A gente mudava assim, por causa disso. Não, né? isso é verdade. A gente mudava. Mas Deus abençoou, todos os meus irmãos se formaram, todos fizeram curso superior, e a bênção de Deus é que manda, certo? Então, quando meu pai faleceu, eu estava morando em Mauá. Meu pai tinha sido pastor em Mauá, estava morando em Mauá, mas estava naquele período assim, meio pensando, fico aqui, não fico, tal, tá? E um certo dia, o pastor José Wellington visitou a igreja de Mauá. E eu conversei com ele e tal. Ele disse, pai, vai lá para o Belém. E o pastor José Wellington era vice-presidente aqui da igreja. Vai lá para o Belém. Isso aí é meados dos 70, anos 70, anos 80? Isso deve ter sido em 72. 72. Olha aí, Renato. 73. Seu pai não era nascido. Tá bom. Aí ele falou, eu falei, tá bom, pastor, então eu vou para lá. Eu vim para cá, chegando aqui em São Paulo, pastoreava o pastor Cícero Canuto de Lima, eu ainda solteiro, presbítero, e o Belém não tinha nem presbítero solteiro, né? Não tinha obreiro solteiro naquela ocasião. Então, muita gente dizia, pastor Cícero, acho que não vai receber, não vai aceitar. Mas eu fui bem acolhido pelo pastor Cícero, e ele me dava oportunidade até para pregar nos domingos, tal, que o pastor Cícero não era homem de dar muita oportunidade, assim, só pessoas que ele conhecia mesmo, que ele tinha confiança, é um homem muito seguro, tal. E assim nós começamos a cooperar. Naquela ocasião, era um momento especial da igreja em que o pastor Cícero, ele dizia assim, olha, não existe culto de mocidade, não existe culto de irmã, culto é tudo para o Senhor, tal, é culto para a igreja, tal. Aí a gente falou, pastor, mas a gente pode fazer um culto para a igreja com a mocidade? Pode. E assim a gente começou. Não é que nunca teve trabalho da mocidade, já teve no passado, tinha, os irmãos se reuniam e tal, mas aquele período era um período que são fases da igreja. Era um período que esse trabalho estava meio amortecido.
Então, nós reuníamos alguns jovens e hoje, depois, esses jovens já cooperavam, coral e tal, e eles fizeram um grupinho, começaram a cantar e tal, foram feitos alguns cultos e tal. Aí houve a transição do pastor Cícero para o pastor José Wellington. E nessa transição, então o pastor Wellington conversando com os obreiros e tal, ele disse, olha, vamos convidar 4 jovens para coordenar a mocidade. E entre os 4 eu estava, eu e mais 3 jovens e tal. E dali o trabalho foi crescendo, mais um pouco nós fizemos o primeiro encontro com a mocidade. Que aí foi 81, né? 81. E nesse primeiro encontro, entre esses 4 jovens, o pastor me colocou como coordenador. Olha só, tá? Benção. Nesse grupo de 4 jovens. E Deus permitiu que eu ficasse até hoje. Amém. Mas o senhor, em paralelo, tinha uma vida profissional, tinha uma carreira profissional, chegou a trabalhar em instituição financeira. Como que foi? O senhor falou que todo mundo se formou lá, e o senhor foi para onde? Quando eu vim aqui para São Paulo, meu pai estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu vim para São Paulo com o sonho de estudar engenharia. Olha aí. Da engenharia. Falei, eu quero fazer engenharia, vou lá para São Paulo e tal. E eu cheguei aqui, o primeiro trabalho que eu arrumei aqui foi em banco. O primeiro banco que eu comecei a trabalhar é um banco que não existe mais, o Banco Português. Banco Português. Aí eu trabalhei uns dias naquele banco, mas eu tinha feito teste em outro banco, aí o Banco Itaú me chamou. Aí eu saí do Português e fui para o Itaú. Olha aí. Mas aí depois eu fiz concurso na prefeitura, passei também, aí a prefeitura me chamou, abandonei o banco, fui para a prefeitura. E foi muito bom eu ir para a prefeitura, porque aí me deu condições para estudar. E aí eu vou contar um episódio muito interessante, porque eu passei numa faculdade, o estudo de engenharia era diurno. Naquele tempo não tinha engenharia à noite. Até pela carga horária. Exatamente. Hoje tem muita facilidade, mas naqueles dias não tinha. O curso era diurno. Eu estava trabalhando na prefeitura e eu falei, e agora? Como é que eu faço para conciliar horário de aula e carga horária do trabalho? Aí eu fui pedir para os meus chefes, o diretor do departamento que eu trabalhava na prefeitura, eu fui trabalhar no departamento chamado Departamento da Administração da Prefeitura, que ficava ali na Prestes Maia. Aí eu fui pedir para eles fizeram um ofício, eu tinha até pouco tempo esse ofício, acho que eu perdi. E o ofício que eles disseram é o seguinte, olha, o funcionário está pedindo para trabalhar, ele tem para estender o horário dele de trabalho, que a repartição encerrava o expediente às 17, 18 horas. Né? E eu pedi para ele, para me completar minha carga horária, que ele me desse liberdade para me entrar a hora que fosse possível, e eu completaria a carga horária à noite. Olha aí. Lá sozinho. E ele fez um ofício dizendo o seguinte, o funcionário está pedindo tal, ele tem demonstrado até aqui muita responsabilidade no serviço dele, então nós vamos permitir que ele permaneça aqui na empresa, na repartição, até cumprir a carga horária dele, porque ele não precisa de fiscalização para cumprir as suas obrigações. Olha aí. E também foi uma exceção ali. Todo mundo ia embora, eu ficava trabalhando ia até 8, 9 horas. Tinha dia que eu chegava meio-dia, tinha dia que chegava às 15 horas, tal, e assim foi a porta que Deus abriu. Que o pastor Lélio já tinha horário flexível. Né? Muito antes. Ele só, é que ele não pegou o home office, né? Se ele pede o home office, ele ia ser o primeiro desbravador. E olha um detalhe que eu lembrei aqui, às vezes a gente está organizando o encontro, né, os pré-encontros, o pastor Lélio sempre fala, olha,
Avisa o jovem lá para conversar na empresa, para ver se consegue ajustar o horário. Pois é. Tá falando com conhecimento de causa. Olha essa aí. Não, e é legal trazer isso do pastor Lélis, porque o pessoal às vezes fica com aquela visão, não, ele cresceu na igreja, não, mas ele veio do funcionalismo público, do funcionalismo privado, então ele traz essa experiência, e não, agora você pegou a verdade, né? Negocia o horário lá. Já sabe, a pessoa sabe, tá com conhecimento de causa. Se naquele tempo que era difícil eu consegui, hoje é mais fácil. Hoje acho que é um pouco Fica mais a dica, viu, gente? Fica a dica aí, fica a dica. Vamos falar de experiências? Vamos falar de experiência. E até eu vou aproveitar depois aí e fazer uma pergunta minha que eu tenho. Pois deixa eu fazer. Cuidado com essas perguntas. Não foge do script. Pastor Lélis, 43 anos, tem uma experiência significativa. Eu imagino que o senhor tenha várias experiências. Eu participei aí pelo menos dos últimos 25, 30 anos da Almadeb. É nada. Rapaz, eu tô... experiente também. Eu tô, né, os cabelos brancos estão Boda chegando. de prata. Mas uma experiência significativa que o senhor teve aí nesse período de liderança da Almadeb, a gente escutou uma vez do pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, que é muito difícil encontrar alguém aqui que não foi jovem do pastor Lélis, seja pastor setorial, né, mas a grande maioria passou em algum momento pela sua mão. O senhor tem alguma experiência que marcou a sua história, seu ministério aí nesses 43 anos? Existem muitas experiências, mas me chama a atenção um fato que aconteceu. A gente, entre esse trabalho, a gente, às vezes fazia culto. Eu lembro que eu fico muito contente quando o irmão fala de jovem fazer culto nas casas, tal. E, uma certa ocasião, eu fui convidado para fazer um culto numa casa que ficava naquele prédio, um prédio que já se destruiu, já foi demolido, o Treme-Treme ali. Treme-Treme. Era um prédio meio abandonado e tal, e pá. E uma irmã morava ali e tinha umas pessoas de rua que às vezes ia e tal. Lá no centro, né? No centro da cidade. Próximo ao lago do Dom Pedro, Parque Dom Pedro ali, naquela região, né? E um desses pessoal de rua foi para lá e tal, falamos e tal. Depois de alguns anos, eu fui fazer um trabalho lá, visitar a igreja, participar de um culto lá no São Luís do Maranhão. E esse cidadão de rua estava lá como pastor e era o coordenador de missões ali da igreja de São Luís. Então, a transformação que Deus faz. Por que eu estou contando essa experiência? Porque na evangelização, você, meu querido jovem, às vezes você pensa que fez um trabalho que não teve resultado, um trabalho perdido. Não existe trabalho perdido para o Senhor. Glória a Deus. Tem coisas que Deus não permite você ver o resultado. Tem coisas que Deus permite você ver. Mas faça. Não está vendo o resultado? Faça a obra do Senhor. A gente está sempre convidando, vamos evangelizar, vamos para Paulista. A gente encontra tanta gente lá e quem sabe você vai ser um agente de transformação de alguém que está lá que precisa. E você é o instrumento que Deus quer usar. Então a gente deve sair para fazer o trabalho e Deus vai abençoar grandemente. Além disso aí, hoje nós temos muitos missionários, pessoas que trabalhavam aqui em São Paulo em diversas funções e não imaginavam. Hoje são pastores que cuidam de missões em alguns países da Europa, da América, alguns estados da América do Norte. Então, nós temos vários pastores. A gente sempre, de vez em quando, recebe aqui o pastor Jader Dutra. Sim, grande Jader. Jader, ele está lá em Chicago.
ele, a esposa dele, a irmã Márcia, eram jovens nossos, carregavam caixas aqui no evangelismo e tal, pá. E Deus chamou para a missão, eles estão lá fazendo a obra do Senhor. Temos o pastor, que é o coordenador lá em Londres, pastor Francis. Pastor Francis. Também foi aqui da UMADEB, ele foi até um regional da Regional Sul, por um tempo. E temos, assim, podemos contar até dezenas de pastores na obra missionária. Pastores setoriais, também temos dezenas de pastores setoriais que cooperaram, foram coordenadores na UMADEB. Eu creio que, na ocasião que eles foram coordenadores, era uma ocasião que ninguém imaginava que um coordenador chegaria a pastor setorial. Hoje, pelos exemplos que nós vemos, pela visão que o nosso pastor colocou no ministério de aproveitar valores e tal, esse fato já é mais factível, é mais visível, mas naquela ocasião, não. Eu vou trabalhar para a mocidade, para coordenar a mocidade, trabalhar para a mocidade. Não tinha visibilidade, né? Não tinha esse sonho. Hoje eu já vejo alguns que já vêm com esse sonho. Eu estou aqui, mas amanhã... Tem um amigo nosso que parece... Não, aí eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Não vamos expor o nome, não. Não. É o moço de rosa, né? Não precisa ir muito longe, não. Mas, provavelmente, e também, olha, desejar, a própria palavra de Deus diz, não é pecado. Se alguém deseja o episcopado, é uma boa coisa estar desejando. Então, não é pecado desejar. Mas o que eu estou colocando esse paralelo, porque naquela ocasião a perspectiva era nula, eram zeros, tá certo? Mas eles foram, trabalharam, fizeram a obra de Deus, e hoje ocupam postos-chave no Brasil, fora do Brasil, pastores presidente em muitos campos. Glória a Deus. E até presidente em Estado. Então, nós temos visto a mão de Deus estendida e, posso dizer, uma confirmação do trabalho da UMADEB. Tivemos alguns desafios a serem enfrentados? Sempre temos. Tivemos no passado, temos nos dias de hoje, e se Jesus não voltar, vamos continuar tendo, mas a verdade é que Deus tem aprovado esse trabalho e temos visto resultados que nos animam. Como estamos falando do ano da colheita, temos colhido muitos resultados e louvamos a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui vem a minha pergunta. Porque quando o pastor Lelis estava ingressando, a gente estava ali nascendo, né? 81, tinha um ano. Eu já estava, 81 eu já estava com 2 anos. Já tinha desmamado. Você é de 79? Sou de 79, novembro de 79. Você é mais velho que eu. Sou, não, com vontade. Graças a Deus. E aí, né, assim, a gente estava, o pastor Léo estava assumindo o trabalho e a gente estava ali ainda nascendo e tal, crescendo, criança, né? Pastor Léo, como é que o senhor vê, hoje a gente chegar para o senhor, depois o senhor tem né, ter tido tantas experiências, aí chega eu, o pastor Uri, chega o pastor Kleber Gustavo, e chegam os outros, né, que são os adjuntos, os subs e tal. E às vezes a gente propõe alguma coisa, vamos fazer e tal. Aí o pastor, eu já vi esse filme, Já passou uns empolgadinhos aqui também. Já, né? Passou, já sei onde vai dar. Então, como é que o senhor faz para poder administrar, né? E não nos desanimar diante dos desafios, né? Porque a gente às vezes chega com, vamos fazer assim, assado, né? Mas o caminho é por aqui, ó, já passei, esse é o desafio, essa é a dificuldade e tal. E o senhor, com muita maestria, consegue, né? Não deixar com que a gente saia da reunião, né? Cabisbaixo, né? Mas consegue compreender a nossa, assim, ó, vamos para o caminho aqui. Tá? É a técnica. A gente vem, fala, pastor, vamos fazer a UMADEB num balão, com 18 mil jovens no balão. A técnica é quando ele tira o óculos, tira o óculos da mesa. Ali, meu amigo, você escreve um novo livro de provérbios. Com certeza. Não, olha, eu não posso deixar de citar o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. O pastor José Wellington é um homem, e eu aprendi muito com ele também, que ele
procura não frustrar ninguém no seu desejo, no seu projeto. Às vezes ele está vendo que não é bem por ali, mas ele não fala para você, não faça, não vamos fazer e tal. Porque isso poderia frustrar a pessoa, dizer, não tem oportunidade, não, tudo que eu... Então, controla ali e tal. Então, eu tenho procurado aplicar essa mesma técnica, né? Estimular, incentivar. Se o jovem quer trabalhar, tem as suas ideias e tal, vamos trabalhar juntos, até chegar num ponto que ele fala, não é bem por aqui, tem que fazer uma correçãozinha aqui e ali e tal, mas a gente começa junto, mesmo sabendo que tem coisa que não é factível. E o jovem tem muitos pensamentos, tem a empolgação, tem o desejo de fazer. A gente não pode matar o desejo do jovem fazer, tem que incentivá-lo a fazer, tá certo? Agora, fazer de uma maneira que a gente vai alcançar o resultado. Então, isso, o que tem que fazer? Dar oportunidade. Então, o camarada vem, forma um grupo, vai trabalhando, e aquele projeto vai amadurecendo, vai tomando o contorno que precisa tomar, mas ele trabalhou, ele pôs a mão dele ali, ele concluímos juntos, que tem que ser assim, que o melhor é este, tá certo? Sem uma imposição. Não, faz assim, tem que ser assim, não, vamos chegar à conclusão juntos. De repente, no andar, aparece um terceiro caminho, que é a evolução daquilo que a gente estava pensando. Tá certo? Então, aproveitou a ideia que veio, a ideia nova que veio, e pôde avançar um pouco mais, e até porque hoje tudo é muito dinâmico. Tudo é muito dinâmico. O mundo é muito dinâmico. As coisas, a gente tem dificuldade de acompanhar. Vocês são mais novos, têm mais facilidade. Mas a gente tem dificuldade de acompanhar. Então, a gente tem que saber o seguinte, o camarada, o jovem, o coordenador trouxe uma ideia porque ele já deu um passo acima daquilo que eu não dei ainda, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente costura isso para avançar, evoluir também. E assim a gente tem evoluído, e graças a Deus chegamos onde nós chegamos. Hoje nós estamos aqui nesse podcast, que já é uma evolução de outros programas que nós tivemos, de rádio, de televisão e tantas outras coisas. Então, evolução que vai acompanhando a dinâmica do dia a dia do mundo. Pastor Leles, o senhor falou de mudanças, de dinâmica, e a gente vê, e a gente fala para sempre quem questiona, né? O senhor encabeçando a UMADEB sempre nos dá esse direcionamento e não deixa de apoiar as novidades, ideias novas. Quanta coisa nova a gente já fez, evangelismo na Paulista, em Agabaú, fizemos muitas coisas. Mas hoje, o que o senhor enxerga? O que eu mais gostava era a época que a gente fazia a festa dos estados lá embaixo, que tinha que carregar milho, terceiro subsolo. Eu vendia a barraca da Lapa, era de Acarajé. Da irmã Terezinha. Jesus salvou a irmã Terezinha. A da Leste eu lembro que era milho. Cortava, rapaz, teve um ano que a gente comprou tanto milho e carregava o milho. Teve um ano que eu fiquei sozinho, eu e a Jaque, lá embaixo no templo antigo, cachorro quente. Cachorro quente. E a gente via, né, pastor Leles, o que era gostoso era chegar lá na Conselheiro, não cabia de gente, o trabalho, e a gente via que o senhor desmontava, né, se reinventava para colocar. Viemos para o Templo Novo já não comporta mais, passamos por Portuguesa, Ibirapuera, fizemos grandes cruzadas. Eu estava nessas daí, mas as aqui do terceiro subsolo caía mais água na cabeça da gente. Com rodo e puxava lá embaixo. Mas, pastor, o que o senhor identifica hoje como dentro desse cenário dinâmico, e a gente vê que a informação tem chegado com muita rapidez, mas como é que o senhor enxerga essa dinâmica dos jovens? Quais são as necessidades que o jovem tem hoje e que a UMADEB pode apoiá-los
para colocá-los no caminho do céu. Os jovens hoje têm muita informação, tem muita igreja. A gente sabe que nós viemos da geração dos anos 80, nós tínhamos basicamente Assembleia de Deus, congregação, os nossos irmãos batistas, não tinha-se mais muita igreja, Deus é amor, enfim. Hoje não, você tem opções, né? E como é que a UMADEB e a Assembleia de Deus têm olhado para esse lado dinâmico para atender a nossa juventude? A gente tem que pensar bastante e acompanhar como foi o desenvolvimento e a evolução dentro das nossas próprias igrejas. Eu sou de um tempo em que havia muita restrição com relação ao jovem estudar, inclusive entrar na universidade e tal. Hoje é o contrário, nós temos que estimular os nossos jovens Sim. a entrar na universidade e estudar. Mas no meu tempo era muito difícil. Felizmente eu vim de uma família, meu pai era pastor, mas era um pastor de mente aberta. Ele sempre dizia, eu quero que os meus filhos todos estudem. Ele não tinha muito recurso quase nenhum. Mas eu quero que meus filhos todos estudem. Meu pai também, naquele tempo, fez muitos cursos por correspondência, né? Nossa, Instituto Universal. Instituto Universal. Meu pai falava inglês. Não, pastor. Não, peraí, como que é esse negócio aí? Por correspondência. Então, ele formou em economia por correspondência e tal. Então, ele tinha essa mente aberta, fez teologia. Então, ele tinha essa mente aberta. Isso ajudou bastante a gente também, tá certo? Então, a gente não tinha dinheiro, mas... Então, eu me lembro que, há uns anos atrás, quando se tinha uma professora na escola, era uma autoridade grande, muito respeito. Sim, era uma professora, porque a gente não tinha isso no nosso meio. Hoje, a gente tem que entender que nós vivemos um novo momento em que precisamos e devemos, e é o que a gente vê os nossos pastores fazer, estimular os nossos jovens a ir para a escola, para a universidade, se formar, se preparar. Agora, não perder o referencial que é o compromisso com Deus e com a sua palavra. E, sem dúvida nenhuma, esse é o grande desafio. Você que é jovem, que está acompanhando essa programação, ou que vai acompanhar essa programação, você sente na pele o grande desafio de estar numa universidade, manter a sua identidade. Os valores. Os valores. Não é fácil, não. E o nosso trabalho tem que ser nesse sentido, nessa direção. Então, dar subsídio aos nossos jovens para que eles possam enfrentar a realidade lá fora, sabendo que esses exemplos que eu tenho contado de sucesso de muitas pessoas e tal, sabendo que a recompensa vem de Deus. Vem de Deus. Tá certo? A gente sempre se pega muito no que aconteceu com Daniel, né? Sim. Daniel, quando foi para a Babilônia, ele foi como um prisioneiro, como escravo, mas ali ele recebeu vamos dizer assim, um upgrade, né? Porque, olha, vamos escolher moços que tenham boa aparência, que tenham habilidade para estar no palácio, um monte de coisa e tal, sem defeitos. Então, o que a gente chama atenção é isso. O mundo, às vezes, está olhando para dentro da igreja, está olhando para os jovens da igreja, vê qualidades desses jovens. Mas o que o inimigo quer é corromper a qualidade desses jovens. E Daniel tomou a decisão. Eu posso estar classificado, posso ter sido escolhido, posso ter sido selecionado, mas eu não vou abrir mão.
Então, o texto sagrado diz que ele decidiu, tomou a decisão, não se contaminar. E esse é o primeiro apelo que eu quero deixar para a nossa juventude. Você vai encontrar muitos desafios, muitos convites. Eu sempre digo, quem dá oportunidade é Deus. Lá fora vão te dizer que estão te dando oportunidade. Descarte. Quem pode te dar oportunidade é Deus. Quem pode abrir porta para você é Deus. Tudo que o mundo oferece é enganação. É simplesmente tentando te corromper. O que Daniel pediu era impossível. Deixar de participar da mesa do rei para beber água e legumes é um pedido impossível. Eu citei aqui no início da minha carreira que lá no serviço eu fiz um pedido também impossível. Sim. Ninguém, todo mundo, o expediente termina a tal hora, todo mundo vai embora e tal, mas eu fiz um pedido impossível. Mas Deus concedeu, porque nós servimos o Deus do impossível. O que acontece é que hoje, muitas vezes a gente não acredita que Deus possa fazer. A gente quer viver o normal, a normalidade. Uma geração ansiosa, né? Então, Deus, às vezes, quer fazer coisas grandes, diferenciadas daquilo que o mundo está vivendo, através dos seus instrumentos, que somos nós. Agora, a gente precisa confiar. Não é? Então, quando Daniel tomou a decisão, ele disse, Deus vai cuidar de mim. Deus vai cuidar de mim. E, olha, o final, eu gosto muito de destacar o final. Depois ele era 10 vezes mais sábio do que todos os astrólogos, não é daqueles 120, não. Todos os astrólogos da Babilônia, ele foi achado 10 vezes mais sábio do que eles, em tudo quanto o rei lhe inquiriu. E mais saudável, não é, professor? Porque ele não comia aquelas iguarias. Era assim. Renato, continuando aqui. Pastor Leles, a gente já está indo para a nossa fase final, mas quais são os projetos para uma UMADEB aí? O que o senhor imagina se Jesus não voltar? Esse ano é o ano da colheita, mas o que o senhor imagina aí para uma UMADEB para os próximos anos, para a próxima década? O que o senhor vê para a nossa mocidade? A gente sabe que década após década, o modelo do jovem ele vem mudando, né? Tem mais ansiedade, e é uma ansiedade natural que vem acontecendo no dia a dia, não é só na igreja, mas é na vida secular. Como é que é a UMADEB? O que o senhor vê que a UMADEB tem aí para a próxima década para contribuir aí para a nossa turma? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, muito interessante mesmo. O irmão sabe que 43 anos na UMADEB, eu disse que eu comecei um pouquinho antes dos 43, já trabalhando e tal. E eu tenho consciência de que eu já olho assim a UMADEB já pelas portas dos fundos. Não sei quantos dias mais eu continuo na UMADEB. Eu tenho consciência. Tal. Mas a minha grande alegria, e aí falando do futuro, e isso eu vou falar de coração mesmo, minha grande alegria é que Deus tem levantado um exército na UMADEB. Hoje nós temos uma estrutura formada com 6 regionais, que tem os coordenadores regionais, tem os adjuntos e os coordenadores setoriais. Eu tenho certeza que o futuro da UMADEB, se Jesus não voltar, é um futuro muito promissor. Porque não depende da minha pessoa, não depende do meu pensamento. Hoje existe uma estrutura montada de tal maneira que o trabalho, se Jesus não voltar, ele vai prosseguir avançando, pessoas de mente aberta, pessoas de tem projeto. Que tirar um Kleber do negócio. Então, pessoas de mente aberta, pessoas de projeto, pessoas que entenderam que o grande mesmo é o Senhor. Amém. Que é fazer a obra de Deus,
é se colocar na direção dele, procurar ouvir as orientações dele. Há um outro assunto de grande relevância, que às vezes está se tornando fora de moda, é saber que nós estamos submissos ao nosso pastor, que dá orientação para a igreja. Sim. Então, hoje eu não vejo nenhum dos nossos coordenadores regionais, ninguém que questione a autoridade do pastor e a orientação do nosso pastor. Há um respeito muito grande. Então, com isso, meus irmãos, o futuro da Almadeb é futuro promissor, futuro de bênção. Se Jesus demorar a voltar, nossa juventude vai continuar crescendo. Apesar de nós vivermos num mundo de desafios crescentes, cada dia coisas novas vão surgindo, são legislações novas, a influência do mundo, até o que a Bíblia chama o espírito do anticristo, querendo invadir tudo, mas o nosso pessoal está preparado. Tanto é que hoje, na Almadeb, nós temos departamento que cuida só da manutenção espiritual, orando, vigília. Temos departamentos que cuidam da leitura da palavra de Deus, para que todos leiam a Bíblia pelo menos uma vez por ano e tal. Então, as nossas bases estão fortes, estão seguras, porque não está baseado em nome de homens, mas de pessoas que conheceram, que sabem o que é servir a Deus e que têm compromisso com Deus e com a sua palavra. Então, cada novo desafio, o Senhor Deus abre novas portas, novas saídas. Quando a Bíblia, eu sempre falo que quando não tem saída, Deus cria uma saída. E a palavra de Deus diz que Deus faz muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, quando a gente se submete a Ele, não tem dificuldade. Os problemas vêm, a gente passa por cima, porque quem vai na frente é o Senhor. Glória a Deus. Então, você que está nos ouvindo, saiba disso. Há um compromisso com Deus, com a sua palavra, e esse compromisso é que garante o sucesso e o crescimento da nossa Almadeb. E se nós continuarmos assim, não tem para ninguém. Vamos em frente, vamos crescendo, e Deus vai continuar abençoando e dando vitória. Uau! Eu acho que eu... Rapaz, vem uma lágrima no canto do olho. Né? Eu não vou falar mais nada. Tá emocionadinho, né? Muito bom. Pastor Leles, nós só temos a agradecer pela sua presença. A gente sabe da sua agenda. O pastor Leles, além de líder, de coordenador geral da Almadeb, ele também é o pastor setorial lá na linda cidade de Atibaia. E fora isso, tem as suas atividades aqui no Belém também. E o pastor Leles, todo dia, ele sai lá de Atibaia, vem para cá e sai muito tarde daqui e vai, atende o trabalho lá, casado com a nossa querida irmã Estherzinha. Então, nós agradecemos pela sua presença aqui no nosso Umatalk, que é um projeto apoiado, idealizado pelo Senhor, com a direção do nosso pastor-presidente, do nosso vice-presidente. E para nós é uma alegria, né, ter a sua confiança de realizar esse trabalho aqui. Sem sombra de dúvida. Pastor Leles, não há palavras para agradecer o senhor não, viu? Aliás, porque não é um mês, 2 anos, são vários anos, né? E eu tenho repetido muito isso, que toda vez que a gente apresenta alguma coisa para o pastor Leles, né, uma ideia, alguma coisa, que não pode ser realizado bem daquele jeito, daquela forma, ele vai lá e explica, não pode ser assim por causa disso. Ele explica o motivo, é verdade. É verdade. Então, a gente vai pisar em alguma coisa aqui que vai machucar. Sem dúvida. E assim, se hoje, né, a gente tem trabalhado, né, com o pastor Leles dessa forma, sem sombra de dúvida, houve uma expressão que eu achei muito interessante. As coisas boas que o Senhor viu em nós é tudo Cristo. Aí as coisas ruins é da gente mesmo. Gente mesmo, Mas as coisas boas que o Senhor viu em nós, para nos, né, que viu na gente, para nos dar oportunidade de trabalho, né,
pastor, não, assim, e todo o tempo o senhor realmente foi um líder que esteve conosco, né? Não é aquele líder que delega e, né? Não, ele... Então o senhor esteve conosco, partilhando os momentos difíceis, os momentos ruins. Quantas vezes, né? Quantos desafios a gente já viu pelo caminho, e a gente, pastor Lelis, e agora? O que vai acontecer? Pastor Lelis, vamos orar. E eu ficava, mas orar, meu Deus. Não é momento de orar, né? E ele ia lá e orava e dava a resposta, né? E dava a resposta, né? Então, a gente aprendeu demais, pastor, aprendemos demais. Só o Kleber, Gustavo, que não aprende. Mas bem. A gente tem orado por ele, viu, pastor? Tem orado por ele, para Deus dar uma direção. Mas a gente aprendeu demais, pastor. Muito obrigado mesmo. E se a gente está hoje nesse ambiente, a gente também, sem sombra de dúvida, deve ao Senhor a compreensão da mãe Esther. A gente ficava pedindo, né, para a mãe Esther liga para terminar a reunião. 11, né? E a reunião ia 1h, 2 da manhã. Não, mas a gente ouviu dos líderes antigos que a reunião ia até 2, 3 horas. Ah, é? A gente pegou uma fase boa. Pegou a fase boa que terminava meia-noite, 1h30, 1h da manhã. Mas são reuniões, gente, gostosas de participar. Pastor Lelis, a gente entrou na pandemia, todo mundo perdido, né? E o pastor Lelis instigava a gente a trazer ideias para atender a mocidade. Fizemos live meia-noite. Sim. O Neto no banheiro. O Arão foi colocado para fora de casa. Não foi o Neto, não. Não foi o Neto, não. Foi o Arão. O Arão ficou trancado no banheiro. E o Arão, gente, eu tenho que falar baixo. O Neto porque... tava comendo. Não, e o Neto, 1h da manhã comendo. Nossa, irmão, foi... E era tudo com a direção do nosso pastor. Então fica a nossa gratidão aqui, pastor Lelis, por tudo que o senhor tem feito. E deixa o convite aí, porque em julho a gente vem celebrar 43 anos. Deixa esse convite aí pro pessoal. Com a colheita. Com colheita. E vem com o sexto. Quando eu falei de destaques da UMADEB, nós temos muitos destaques, realmente, tá certo? Tem irmãos, tem irmãs também. Tal. E eu falei dos missionários. Não podemos nos esquecer que hoje o pastor Joel, que é um missionário lá na América e coordena os trabalhos de toda a Europa, também teve a sua passagem aqui na UMADEB. Sim. Por muitos anos foi o vice-coordenador, mas muito atuante, inclusive com a mocidade da sede do Belém. Então, muita coisa que o pastor Joel aplica lá na administração foi coisa que ele, com certeza, aprendeu trabalhando com a mocidade aqui no Belém. Então, nós temos assim muito destaque, muita coisa boa, muito resultado do trabalho da nossa UMADEB. Mas eu quero, nessas palavras finais, agradecer a equipe que nós temos hoje. Se no passado nós tivemos equipes que nos ajudaram a alavancar, hoje nós temos também uma equipe bastante produtiva, bastante criativa. Como eu falei que o futuro nosso está garantido, é por causa dessa equipe que nós temos. Então, na pessoa do nosso irmão Renato, do nosso irmão Uri, eu quero estender a nossa gratidão a todos. Permita-me aqui citar nosso irmão Joel Monteiro, que é uma cabeça pensante administrativa. É o ícone da E os irmãos falaram dos momentos que nós vivemos, aqueles momentos de transição. Não era só de transição, era um momento que a gente estava buscando uma estabilidade para o trabalho. E essa estabilidade passa em você ter recursos para fazer o trabalho. Porque o trabalho é do Senhor, realmente, mas tudo custa, tem um custo, e a gente tem que arcar com esses custos. E nós fizemos várias experiências, foram festas do Estado, os irmãos nos encontros, montando, cada um com metas. E eu lembro o esforço, a dedicação que todo mundo tinha para cumprir as suas metas. Lembro também das frustrações que muitos tiveram tentando, e não deu certo. Eu queria fazer, não consegui e tal.
Mas o Senhor Deus ouviu, não só ouviu, mas ele viu o alvo, o objetivo, a dedicação. Hoje nós temos um sistema mais estável, que a gente consegue realizar o nosso trabalho sem ser pesado para os nossos jovens, sem ser pesado para a igreja, mas Deus nos deu um caminho. E, através desse caminho, a gente tem procurado fazer o trabalho com excelência. E aí eu quero agradecer toda a equipe que está envolvida nesse trabalho. Não é um trabalho de uma pessoa, nem de duas, mas é uma equipe, uma vez que a Almadeb está pulverizada em toda a grande São Paulo, não é? E nós temos 6 regiões, muitos setores, milhares de jovens. E ontem, essa semana, eu estava na consagração, vendo a consagração, quantas pessoas estão chegando ao presbiterado, olha, eu sou da Almadeb, passei pela Almadeb e tal. Então, a Almadeb tem se consolidado dentro do ministério na formação de valores para servir ao Senhor nosso Deus. Então, você que está começando agora na Almadeb, amanhã você pode estar sentado nessa mesa aqui, exatamente, fazendo um grande trabalho para o Senhor Jesus. Continue, prossiga, não pare. É isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês. Se gostou, curte, compartilha e segue a gente aí. Deus abençoe a todos vocês aí. Até o próximo programa. Tchau.